Onde está o delegado responsável pela denúncia da construtora Almeida? Delegado Henrique Valença. Prazer, sou eu. Célia Monteiro nunca imaginou que invadir uma delegacia aos gritos seria a melhor decisão da sua vida. Mas naquele momento, enquanto apontava o dedo para o peito largo de um homem de olhar penetrante, ela só queria justiça. O que ela não sabia era que aquele homem mudaria completamente o rumo do seu coração. Antes de começar, me fale nos comentários o horário que o romance chegou até você. E se no final gostar da história, deixe o like. E se não for inscrito, se inscreva para não perder as próximas histórias. Agora, minha amiga, se acomode e vamos ao romance. A porta da delegacia bateu com força contra a parede. Célia entrou como um furacão, com sua pasta de couro marrom debaixo do braço e os olhos verdes faiscando de indignação. Seu cabelo castanho avermelhado balançava a cada passo firme de suas botas de salto médio, e ela nem se deu ao trabalho de esperar a recepcionista levantar os olhos. Onde está o delegado responsável pelo caso da denúncia contra a construtora Almeida? Disparou Célia, batendo a pasta no balcão com um som seco que ecoou pelo ambiente. Porque eu tenho aqui 7 documentos comprovando fraude, 3 testemunhas dispostas a falar, e essa denúncia foi arquivada como se fosse lixo. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos pendurados numa corrente, arregalou os olhos. Senhorita, a senhora precisa marcar horário... Horário? Célia soltou uma risada seca, jogando os cabelos para trás. Marquei. 3 vezes, e todas as 3 vezes fui ignorada. Então agora eu vim resolver isso pessoalmente. Cadê esse delegado? Deixa eu adivinhar. Saiu para tomar café? Está ocupado demais assinando papel? Ou simplesmente não liga para o trabalho dele? Alguns policiais viraram a cabeça, curiosos. Célia não se importou. Ela estava acostumada a causar cenas quando necessário. Ser jornalista investigativa tinha dessas coisas. O delegado Valença está incompetente, pelo visto. Célia interrompeu, abrindo a pasta e espalhando documentos sobre o balcão. Tá, porque olha só. Temos aqui relatórios de engenharia fraudados, contratos falsificados, um prédio inteiro em risco de desabar, e ele simplesmente arquiva? Que tipo de autoridade faz isso? O tipo que gosta de ouvir todas as versões antes de julgar. A voz veio de trás dela. Grave, calma, carregada de uma autoridade que fez a espinha de Célia gelar. Ela se virou devagar e se deparou com um homem que a fez engolir seco, alto. Ombros largos preenchendo perfeitamente uma camisa cinza de mangas dobradas até os cotovelos. Braços definidos, mãos grandes, postura ereta. Cabelos negros com alguns fios grisalhos nas têmporas, mandíbula forte marcada por uma barba feita com precisão. Mas foram os olhos que a desarmaram, castanhos profundos, firmes, observadores. Olhos que pareciam ler cada mentira, cada verdade, cada segredo. E ele a olhava com uma expressão entre diversão e reprovação. Delegado Henrique Valença. Ele se apresentou cruzando os braços sobre o peito. Prazer, sou eu. Célia sentiu o rosto esquentar. Toda a sua indignação tremeu por um segundo, mas ela era Célia Monteiro. Não recuava. Ótimo, ela respondeu, erguendo o queixo. Então você pode me explicar por que arquivou uma denúncia com provas sólidas? Henrique deu um passo à frente e Célia percebeu que ele era ainda mais imponente de perto. O cheiro dele a alcançou. Algo amadeirado, masculino, que a fez tragar o ar com mais força. Eu não arquivei nada, ele disse, a voz perigosamente baixa. Pedi diligências complementares, diferença básica entre agir por impulso e agir com estratégia. Estratégia? Célia arqueou uma sobrancelha, aproximando-se também, recusando-se a ser intimidada. 3 meses esperando é estratégia ou enrolação? 3 meses juntando mais provas para que, quando eu prender os envolvidos, eles não escapem por tecnicalidades, Henrique rebateu, os olhos fixos nos dela. Mas, pelo visto, você prefere a manchete rápida à justiça real. Célia apertou os lábios. Ele tinha razão, droga. E ela odiava quando tinha razão, e não era ela. Eu prefiro resultados. Ela contra-atacou, cruzando os braços também.
E prefiro transparência. Você poderia ter me atendido nas 3 vezes que tentei contato. E você poderia ter apresentado as informações pelos canais adequados, em vez de invadir minha delegacia como se fosse uma guerreira medieval. Silêncio. Eles se encararam. A tensão no ar era quase palpável, elétrica. Célia percebeu que estava respirando mais rápido e que os olhos dele desceram rapidamente para sua boca antes de voltarem aos seus olhos. Eu sou jornalista, ela disse, a voz saindo mais rouca que pretendia. É meu trabalho cobrar autoridades. E eu sou delegado. Henrique retrucou, inclinando-se levemente, invadindo o espaço dela. É meu trabalho garantir que a justiça seja feita do jeito certo, não do jeito apressado. Célia sentiu o coração bater mais forte. Ele estava tão perto que ela podia ver pequenas linhas ao redor dos olhos dele, marcas de expressão que só deixavam aquele rosto mais interessante. Então me mostre, ela desafiou, erguendo o queixo. Mostre que você não está só enrolando. Me dê acesso ao processo. Henrique estudou seu rosto por longos segundos. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Apenas um canto da boca, mas foi o suficiente para fazer o estômago de Célia dar um salto estranho. Você não desiste fácil, né? Nunca, Célia respondeu, e percebeu que estava sorrindo também. Ótimo! Henrique endireitou-se, pegando os documentos espalhados no balcão e organizando-os com mãos grandes e eficientes. Tá então amanhã 10 horas aqui. Vou te mostrar exatamente o que estou fazendo. E você vai ver que não sou incompetente. E você vai ver que eu não sou só barulho, Célia retrucou, pegando sua pasta. Isso eu já vi, ele disse, entregando os documentos de volta para ela. Seus dedos roçaram nos dela. Um toque breve que pareceu durar mais que deveria. Alguém que entra aqui sozinha, sem medo, cobrando justiça, não é só barulho, é coragem. Célia piscou, desarmada pelo elogio inesperado. Henrique segurou o olhar dela por mais um segundo. Depois se virou e caminhou em direção à escada. 10 horas, senhorita Monteiro, ele disse sem olhar para trás. Não se atrase. Como você sabe meu nome? Célia gritou. Henrique parou no primeiro degrau, olhou por sobre o ombro e aquele meio sorriso voltou. Eu sou o delegado, é meu trabalho saber. E então ele subiu, deixando Célia parada no meio da delegacia, com o coração batendo descompassado e a certeza absoluta de que tinha acabado de fazer papel de idiota. Mas também com a certeza de que aquele homem não era nada do que ela esperava. E isso, de alguma forma, a assustava e a intrigava ao mesmo tempo. Célia saiu da delegacia com passos menos firmes que quando entrou. A brisa fria da noite tocou seu rosto quente e ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Amanhã, 10 horas. Ela tinha um encontro com o delegado mais irritantemente atraente que já conhecera. Mas Célia não sabia que aquele encontro caótico na delegacia era apenas o começo de uma história que transformaria completamente sua vida. A noite mal dormida deixou marcas sutis sob os olhos de Célia. Ela se olhou no espelho do banheiro, passou o corretivo com mais cuidado que o normal e xingou baixinho. Não era vaidade. Era, bem, talvez fosse um pouco de vaidade. Idiota, murmurou para seu reflexo, passando um batom vermelho que normalmente reservava para entrevistas importantes. Escolheu uma blusa de seda verde escura que realçava seus olhos, calça preta de alfaiataria e sapatos de salto fino. Profissional, mas não sem personalidade. Prendeu o cabelo num coque levemente bagunçado, deixando algumas mechas soltas emoldurarem o rosto. Quando se deu conta do esforço extra, já era tarde demais. A delegacia estava mais movimentada que no dia anterior. Célia entrou exatamente às 10 horas. A pasta de couro debaixo do braço e uma determinação renovada no peito. A mesma recepcionista da véspera a cumprimentou com um sorriso cúmplice. O delegado Valença está te esperando, querida, disse a mulher, apontando para a escada. Segundo andar, última porta à direita. Célia subiu os degraus com o coração acelerado, irritada consigo mesma por sentir nervosismo. Era apenas uma reunião profissional, apenas trabalho. Bateu na porta com 3 batidas firmes. Entre! A voz de Henrique atravessou a madeira e Célia girou a maçaneta.
O escritório era surpreendentemente organizado, arquivos alinhados, uma mesa ampla de madeira escura, computador ligado e ele. Henrique estava de pé ao lado de uma mesa lateral coberta de documentos, as mangas da camisa branca dobradas novamente, revelando antebraços que Célia definitivamente não deveria estar notando. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e por um segundo, apenas um segundo, Célia viu algo passar por aquele olhar. Reconhecimento, aprovação, interesse. Pontual, ele comentou consultando o relógio de pulso. Isso é raro. E você não é o tipo que elogia fácil, Célia rebateu entrando e fechando a porta atrás de si. Então aceito o elogio disfarçado. O canto da boca dele se curvou. Você é esperta, também raro. E você é cheio de generalizações sobre mulheres? Célia provocou, aproximando-se da mesa e colocando sua pasta sobre ela. Henrique a encarou com aqueles olhos castanhos que pareciam ver através de qualquer fachada. Não. Sobre pessoas que invadem delegacias aos gritos sem verificar os fatos primeiro. Célia sentiu o rosto esquentar de leve, mas sustentou o olhar. Touché. Henrique pegou uma pasta grossa e a abriu sobre a mesa. Tá a caso da construtora Almeida, começou ele, a voz assumindo um tom profissional que de alguma forma ainda carregava aquela autoridade natural. Não foi arquivado. Foi estrategicamente pausado enquanto eu investigo ramificações que você, com todo respeito à sua competência jornalística, não conseguiu ver. Célia se aproximou, ficando ao lado dele para examinar os documentos. O cheiro amadeirado voltou a envolvê-la, mais intenso agora. Ela se forçou a focar nos papéis. Ramificações? Repetiu, franzindo a testa ao ver um organograma complexo. A construtora Almeida tem ligações com vereadores, um juiz e 2 empresários que financiam campanhas políticas, Henrique explicou, apontando para nomes circulados em vermelho. Se eu agisse rápido demais, alguém seria avisado. Provas desapareceriam. Testemunhas seriam pressionadas. Célia analisou os documentos e teve que admitir. Era mais complexo do que imaginara. Você está construindo uma rede, ela murmurou impressionada, para pegar todos de uma vez. Exatamente, Henrique confirmou, e quando Célia olhou para cima, percebeu o quão perto estavam. Seus ombros quase se tocavam. Ela conseguia ver os detalhes do rosto dele, pequenas cicatrizes quase invisíveis, a textura da barba feita, a intensidade daqueles olhos que agora a observavam com algo que ia além do profissionalismo. Célia engoliu seco e deu um passo para trás. Isso é impressionante, admitiu cruzando os braços. Mas ainda não explica por que você não respondeu minhas tentativas de contato. Henrique fechou a pasta lentamente, sem pressa, e se virou para encará-la completamente. Porque jornalistas, por melhores que sejam, têm prazos. Editores, pressão por matérias. E se eu te desse acesso antes da hora certa, você poderia, sem querer, alertar as pessoas erradas. Você não confia em mim. Célia concluiu, sentindo uma pontada de irritação. Eu não confio em ninguém até ter motivos para confiar. Henrique respondeu com honestidade brutal. Faz parte do trabalho e da sobrevivência. Havia algo na forma como ele disse aquilo. Uma sombra passou por seus olhos, rápida demais para Célia decifrar, mas intensa o suficiente para ela perceber que havia história ali. Dor, talvez. Traição. Então por que está me mostrando isso agora? Ela perguntou genuinamente curiosa. Henrique a estudou por longos segundos, então deu 2 passos em sua direção, eliminando a distância que Célia tinha criado. Ela teve que erguer o queixo para manter o contato visual e sentiu o coração disparar. Porque ontem você entrou aqui sozinha, furiosa, exigindo justiça para pessoas que nem conhece, sem medo, sem cálculo político, só porque era certo. Ele disse, a voz baixa e firme. E porque eu vi seus olhos quando falou sobre aquelas famílias em risco, você realmente se importa. Célia sentiu o ar faltar. Ninguém nunca a descrevera daquela forma. Ninguém nunca parecera enxergá-la com tanta clareza. E você? Ela ousou perguntar, a voz saindo mais suave. Por que você se importa?
Henrique não desviou o olhar. Porque eu jurei proteger pessoas. E quando faço uma promessa, eu cumpro. Sempre. O jeito como ele disse aquilo, a certeza absoluta na voz, fez algo se mexer no peito de Célia. Algo perigoso. Algo que ela tinha jurado não sentir de novo, depois do último relacionamento desastroso. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que nada tinha de profissional. Foi Henrique quem quebrou primeiro, voltando para trás da mesa e pegando o outro arquivo. Você pode acompanhar a investigação, declarou, entregando o documento para ela. Mas com regras, nada de publicar antes que eu dê sinal verde, nada de compartilhar informações, e você responde diretamente a mim, só a mim. Célia pegou o arquivo, os dedos roçando nos dele novamente. Aquele toque breve mandou eletricidade pelo braço dela. E se eu discordar das suas regras? Provocou, arqueando uma sobrancelha. Henrique se inclinou sobre a mesa, as mãos espalmadas sobre a madeira, o olhar fixo no dela com uma intensidade que a fez tremer. Você pode discordar o quanto quiser, Célia, mas no final vai fazer do meu jeito. Tão certo assim? Ela desafiou, inclinando-se também, aproximando o rosto do dele. Absolutamente, ele respondeu, e um sorriso mínimo, quase predatório, curvou seus lábios. Porque você é teimosa, mas não é burra, e sabe que eu estou certo. Célia deveria estar irritada, deveria contestar aquela arrogância masculina, mas em vez disso se pegou sorrindo também. Você é insuportável. E você é impossível, ele retrucou sem perder o ritmo. Combinação perfeita para um pesadelo profissional. Ou para resultados incríveis. Eles se encararam por mais um momento, e Célia teve certeza de que se não saísse dali naquele instante, faria algo estúpido. Como perguntar se aqueles lábios eram tão firmes quanto pareciam. Ela se afastou bruscamente, pegando sua pasta. Certo. Suas regras, então, por enquanto, concedeu, caminhando em direção à porta. Quando começo? Amanhã. Tenho uma diligência. Você vem comigo. Célia parou com a mão na maçaneta e olhou para trás. É comigo. Você quer acompanhar a investigação, não quer? Então vai acompanhar, de perto. Henrique disse, já voltando sua atenção para o computador, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Célia assentiu, abriu a porta e saiu antes que ele visse o sorriso bobo que insistia em aparecer em seu rosto. Desceu as escadas com passos leves, o coração ainda acelerado, a pele ainda formigando onde o olhar dele tinha tocado. Ela estava encrencada, totalmente encrencada. Mas Célia não imaginava que passar horas trancada com Henrique Valença numa diligência revelaria não apenas segredos da investigação, mas também a profundidade perigosa da atração que crescia entre eles. A caminhonete da Polícia Civil balançou ao passar por mais um buraco na estrada de terra. Célia segurou a alça acima da porta, tentando manter a compostura enquanto Henrique dirigia com a segurança de quem conhecia cada curva daquele caminho. Já estava anoitecendo. A diligência tinha começado ao meio-dia, e o que deveria ser rápido se transformara em horas de espera, observação e, principalmente, uma proximidade forçada que deixava Célia cada vez mais consciente de cada detalhe dele. A forma como suas mãos grandes dominavam o volante, o jeito que sua mandíbula se contraía quando estava concentrado, o cheiro dele preenchendo o espaço confinado do veículo. Você sempre fica tão quieta em diligências? A voz de Henrique cortou o silêncio, um toque de diversão escondido no tom grave. Célia virou o rosto para encará-lo. Estou observando, aprendendo como um delegado trabalha, respondeu cruzando os braços. Mentirosa, ele disse simplesmente sem tirar os olhos da estrada. Você está inquieta desde que entramos nesse carro. O que te incomoda? Nada. Célia rebateu rápido demais. Henrique finalmente olhou para ela, apenas um relance, mas o suficiente para que aqueles olhos castanhos a desarmassem. Você é péssima mentirosa para uma jornalista investigativa. Célia soltou um suspiro irritado. Tudo bem, a verdade. Eu odeio depender de outras pessoas. Odeio não estar no controle. E hoje eu passei o dia inteiro só, esperando, observando, sem fazer nada.
Você não estava fazendo nada, Henrique corrigiu, reduzindo a velocidade ao se aproximarem de uma propriedade rural cercada por árvores. Você estava aprendendo a ter paciência, uma habilidade que certamente não faz parte do seu repertório. Engraçadinho, Célia resmungou, mas não conseguiu segurar um sorriso. Henrique estacionou a caminhonete em frente a um galpão abandonado, desligou o motor e se virou completamente para ela. O banco rangeu sob o peso dele, e de repente o espaço pareceu ainda menor. Escuta, Célia. Ele começou a voz baixa e séria. Investigação não é sobre adrenalina ou manchetes rápidas. É sobre tempo, estratégia, saber quando agir e quando recuar. Isso parece entediante, ela provocou, mas havia admiração em sua voz. É eficiente, Henrique rebateu, inclinando-se levemente em direção a ela. E eficiência salva vidas, prende culpados, faz justiça de verdade. Célia segurou a respiração quando percebeu o quão perto ele estava. Perto o suficiente para ela ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos. Perto o suficiente para sentir o calor que emanava daquele corpo grande e sólido. Você realmente acredita nisso? Ela murmurou, não era uma pergunta. Com cada parte de mim. Henrique respondeu, e havia tanta convicção naquelas palavras que Célia sentiu algo se apertar em seu peito. O silêncio caiu novamente, mas dessa vez era diferente. Carregado, elétrico, perigoso. Os olhos de Henrique desceram brevemente para os lábios dela, e Célia viu sua mandíbula se contrair, como se ele estivesse travando uma batalha interna. Henrique, ela começou sem saber exatamente o que ia dizer, mas o celular dele tocou, cortando o momento como uma lâmina afiada. Henrique soltou um suspiro pesado, pegou o aparelho e atendeu com um Valença seco. Ele ouviu por alguns segundos, o rosto voltando àquela máscara profissional. Entendido. Estou a caminho, disse, desligando em seguida. Olhou para Célia com uma expressão indefinível. Mudança de planos. Preciso ir à delegacia. Agora. O que aconteceu? Célia perguntou, já pegando sua bolsa. Informante quer falar, mas só se for hoje e só comigo. Henrique explicou, ligando o motor novamente. A viagem de volta foi mais rápida, mas a tensão permaneceu. Célia tentava processar o que quase tinha acontecido ali, ou o que ela tinha imaginado que quase aconteceu. A linha estava ficando perigosamente tênue. Já era noite quando chegaram à delegacia. A maioria dos funcionários tinha ido embora, deixando o prédio mergulhado em sombras e silêncio. Henrique abriu a porta do escritório dele, acendeu apenas a luminária da mesa, criando uma iluminação suave e intimista. Você pode esperar aqui, ele disse, tirando o colete à prova de balas e pendurando-o no encosto da cadeira. Não deve demorar muito. Célia assentiu, sentando-se numa cadeira de frente para a mesa enquanto Henrique saía. Ela aproveitou para revisar suas anotações, mas os minutos se arrastavam. 15, 20, 30. Cansada, levantou-se e foi até a janela, observando a cidade silenciosa lá embaixo. As luzes dos postes criavam halos amarelados na névoa leve da noite. A porta se abriu atrás dela. Conseguiu o que precisava? Célia perguntou sem se virar. Mais do que esperava. A voz de Henrique soou mais próxima que ela antecipara. Célia se virou e o encontrou parado a poucos passos, os olhos fixos nela com uma intensidade que a fez engolir seco. Ele tinha tirado o coldre da arma e o deixara sobre a mesa. As mangas da camisa, ainda dobradas, revelavam braços que pareciam esculpidos em pedra. Isso é... bom, ela conseguiu dizer, sentindo a boca seca. Henrique deu mais um passo, eliminando metade da distância entre eles. Célia, ele disse seu nome como se fosse uma confissão. Precisamos conversar sobre isso. Sobre o quê? Ela fingiu não entender, mas seu coração disparado a entregava. Sobre o que está acontecendo entre nós, Henrique afirmou com aquela honestidade brutal que era a marca dele. Sobre o fato de que eu não paro de pensar em você desde que você invadiu essa delegacia. Célia sentiu o chão fugir sob seus pés. Henrique, Deixa eu terminar.
Ele pediu, dando mais um passo. Agora estavam a centímetros um do outro. Eu não faço isso, não me envolvo. Não misturo o trabalho com o que quer que isso seja. Mas com você. Ele parou, passou a mão pelo cabelo num gesto frustrado, e Célia percebeu que ele estava tão desarmado quanto ela. Com você é diferente, Henrique finalmente disse, olhando diretamente em seus olhos. E eu não sei se isso é bom ou péssimo. Célia deveria recuar, deveria ser racional, mas em vez disso, deu um passo em direção a ele. Eu também não sei, admitiu, a voz saindo rouca. Mas eu sinto a mesma coisa, e isso me assusta porque eu jurei que não ia deixar ninguém se aproximar de novo, Henrique completou, e havia compreensão em seus olhos. Eu sei. Eu também jurei. Então o que fazemos? Célia sussurrou. Henrique ergueu a mão lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Mas Célia não se moveu. Os dedos dele tocaram seu rosto, traçando a linha da mandíbula com uma delicadeza que contrastava completamente com toda aquela força bruta. Eu não sei, ele admitiu, a voz ainda mais grave. Mas eu sei que se eu não te beijar agora, vou enlouquecer. Célia fechou os olhos, inclinando o rosto contra a mão dele. Então me beija, pediu, abrindo os olhos e encontrando aquele olhar escuro de desejo. Henrique não precisou de mais convite. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos e a beijou devagar, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele instante. O beijo foi tudo que Célia não sabia que precisava, firme, seguro, cheio de uma ternura que a desarmou por completo. Ela se agarrou à camisa dele, sentindo o coração disparar, e Henrique a envolveu num abraço protetor, aprofundando o beijo com uma intensidade que fazia o mundo ao redor desaparecer. Não havia pressa. Havia apenas os dois, o silêncio da sala, e a certeza de que algo tinha mudado para sempre entre eles. Quando finalmente se afastaram, ambos respiravam mais rápido do que gostariam de admitir, testas encostadas, olhos fechados. Célia, ele murmurou, a voz rouca. Se a gente continuar, já eu sei. Ela sussurrou, ainda tentando recuperar algum controle sobre si mesma. Henrique segurou o rosto dela com ambas as mãos, forçando-a a olhá-lo. Eu não faço as coisas pela metade, disse, os olhos escuros e sérios. Se eu começar isso com você é para valer, completamente. O coração de Célia deu um salto assustado e emocionado ao mesmo tempo. Você mal me conhece, tentou argumentar fracamente. Eu conheço o suficiente. Henrique rebateu, o polegar acariciando sua bochecha. Sei que você é corajosa, teimosa, apaixonada pelo que faz. Sei que você se importa com as pessoas, mesmo quando tenta esconder atrás dessa armadura de ironia. Sei que você foi machucada antes e por isso tem medo de confiar. Célia sentiu os olhos arderem. Como ele conseguia ver tudo isso? E você? Ela perguntou, a voz tremendo. Quem te machucou? Uma sombra passou pelo rosto de Henrique, mas ele não desviou o olhar. Uma história para outro dia, disse suavemente. Por enquanto, só preciso que você saiba que quando eu escolho alguém, eu protejo, eu defendo, eu não abandono. Henrique? Célia não sabia o que dizer. Ele beijou sua testa com ternura, depois seu nariz, depois, leve como uma pluma, seus lábios novamente. Não precisa decidir nada agora, murmurou contra sua boca. Mas eu precisava que você soubesse. Eu quero você, Célia Monteiro. E não só por uma noite. Célia sentiu lágrimas ameaçarem cair. Ninguém nunca a quisera assim. Completamente. Sem jogos, sem meias palavras. Eu também te quero, admitiu finalmente, a voz embargada. Mas eu tenho medo. Eu sei, Henrique disse, abraçando-a contra o peito, uma mão acariciando seus cabelos. Eu também tenho. Mas acho que juntos a gente consegue enfrentar esse medo. Célia se permitiu afundar naquele abraço, sentindo o coração dele batendo forte contra seu ouvido. Ali, naquele escritório silencioso, nos braços daquele homem impossível, ela se sentiu segura pela primeira vez em anos. Mas nem Célia nem Henrique sabiam que o passado dela estava prestes a reaparecer, trazendo consigo ameaças que testariam não apenas o relacionamento nascente,
mas também a capacidade de Henrique de cumprir sua promessa de protegê-la. Os dias seguintes foram uma mistura confusa de trabalho intenso e momentos roubados. Célia acompanhava Henrique nas investigações durante o dia, e à noite eles se viam, conversavam por horas, compartilhavam beijos que deixavam ambos querendo mais, mas que Henrique sempre interrompia com um autocontrole que impressionava e frustrava Célia ao mesmo tempo. "Eu quero fazer isso direito", ele explicara numa noite, segurando o rosto dela entre as mãos depois de um beijo particularmente intenso. "Você merece ser cortejada, não apressada." Célia tinha rido, encostando a testa na dele. "Henrique Valença, você é a coisa mais antiquada e sexy que já aconteceu comigo." E ele tinha sorrido aquele sorriso raro que a fazia derreter. Mas agora, enquanto Célia se arrumava para um evento de lançamento de um livro sobre jornalismo investigativo, ela sentia um frio na espinha que não tinha nada a ver com o vestido de seda bordô que usava. O celular vibrou. Mensagem de Henrique. "Vai estar linda. Passo para te buscar em 20 minutos." Célia sorriu, digitando a resposta. "Vou estar pronta. E você vai ter que usar terno. Regras do evento. Por você, até de smoking eu vou." O coração dela deu aquele salto ridículo que acontecia toda vez que ele dizia coisas assim. Com tanta naturalidade, tanta certeza. O evento acontecia no salão nobre de um hotel no centro da cidade. Jornalistas, escritores, autoridades e figuras públicas circulavam com taças de champanhe, conversando em pequenos grupos. Célia entrou de mãos dadas com Henrique, que estava absolutamente devastador num terno preto impecável, camisa branca e gravata cinza. Vários olhares se voltaram para eles, alguns curiosos, outros surpresos. Célia sentiu Henrique apertar levemente sua mão, um gesto tranquilizador. "Respira", ele murmurou perto de seu ouvido, a voz enviando arrepios pela espinha dela. "Você está perfeita." "É que todo mundo está olhando", Célia sussurrou de volta. "Porque você está com o homem mais sortudo do lugar", Henrique respondeu, beijando brevemente sua têmpora. Célia estava prestes a responder quando uma voz familiar cortou o ar, fazendo seu sangue gelar. "Célia Monteiro, que surpresa vê-la aqui." Ela se virou lentamente e se deparou com Rodrigo Sampaio, seu ex-namorado. O homem que tinha passado 2 anos diminuindo cada conquista dela, ridicularizando suas ambições, fazendo-a se sentir pequena em público e depois pedindo desculpas em particular num ciclo tóxico que quase destruíra sua autoestima. Rodrigo estava exatamente como ela lembrava, bonito de uma forma calculada, cabelos loiros perfeitamente penteados, terno bege caro, sorriso que nunca alcançava os olhos azuis frios. "Rodrigo", Célia disse mantendo a voz firme, "não sabia que você estaria aqui." "Sou um dos palestrantes", ele respondeu com falsa modéstia, os olhos descendo brevemente para avaliar o vestido dela antes de se fixarem em Henrique. "E você trouxe companhia." Havia um tom condescendente que Célia conhecia bem, como se ela precisasse de permissão para estar com alguém. Henrique deu um passo à frente, posicionando-se sutilmente entre Célia e Rodrigo, estendendo a mão com uma expressão educada, mas distante. "Henrique Valença", apresentou-se a voz grave e firme. Rodrigo apertou a mão dele e Célia viu o mínimo franzir de sobrancelhas quando Henrique aplicou um pouco mais de força que o necessário. "Rodrigo Sampaio, editor-chefe do jornal Metrópole." Ele se apresentou tentando parecer importante. "Você parece familiar, nos conhecemos?" "Delegado da Polícia Civil." Henrique respondeu simplesmente soltando a mão. "E não nos conhecemos, eu me lembraria." O tom era educado, mas havia uma clara mensagem. Rodrigo não era importante o suficiente para ser lembrado. Célia sentiu uma onda de satisfação ver o sorriso falso de Rodrigo vacilar por um segundo. "Ah, delegado", Rodrigo disse, voltando sua atenção para Célia com um brilho malicioso nos olhos. "Interessante, muito estratégico da sua parte, Célia. Sempre foi boa em cultivar fontes úteis." A insinuação era clara, baixa, típica dele. Célia sentiu a raiva ferver, mas antes que pudesse responder, Henrique falou, a voz perigosamente baixa.
Cuidado com as palavras, Sampaio, disse, dando um passo em direção a Rodrigo. Insinuações têm consequências. Rodrigo ergueu as mãos num gesto de falsa inocência. Sem ofensa, delegado. Só estou conversando com minha ex-namorada. Você sabe como é, memórias compartilhadas. Henrique enfatizou, os olhos fixos e duros, sendo a palavra-chave, passado, acabado, irrelevante. O sorriso de Rodrigo ficou rígido. Célia sempre volta. Ele disse com uma confiança nojenta. Não é, querida? Quantas vezes você voltou? 3? 4? Célia sentiu as bochechas queimarem de humilhação. Sim, ela tinha voltado. Várias vezes. Porque Rodrigo sabia exatamente como manipulá-la, fazê-la duvidar de si mesma, acreditar que era ela quem estava errada. Mas não mais. Eu voltei porque era idiota, Célia disse, a voz firme e clara. Porque você me fazia acreditar que eu não merecia mais. Mas isso acabou, Rodrigo. Eu acabei com isso. E dessa vez é definitivo. Até você se cansar do seu policial bonitão e perceber que homens de verdade... Rodrigo começou, mas não terminou. Henrique deu um passo tão rápido e decidido que Rodrigo recuou instintivamente. Eles ficaram cara a cara, Henrique alguns centímetros mais alto, infinitamente mais imponente. Termina essa frase. Henrique disse baixo, perigosamente calmo. Vai descobrir exatamente quão poucas palavras são necessárias para um processo por difamação. E como delegado eu sei exatamente quais. O salão ao redor ficou em silêncio. Algumas pessoas se viraram para observar. Rodrigo tentou rir, mas soou nervoso. Que sensível. Ela já te tem na coleira, pelo visto. Ela não me tem em coleira nenhuma. Henrique o interrompeu, a voz ainda baixa, mas carregada de autoridade. Eu escolhi estar com ela, porque ela é brilhante, corajosa e íntegra. 3 coisas que você certamente não reconhece, porque não possui nenhuma delas. Célia sentiu o peito apertar. Henrique estava a defendendo, publicamente, sem hesitar. Rodrigo ficou vermelho. Você não faz ideia de quem eu sou. Eu sei exatamente quem você é, Henrique disse, e agora havia desprezo em sua voz. Você é o tipo de homem que precisa diminuir mulheres para se sentir grande, que usa palavras como armas porque não tem coragem nem caráter para enfrentar ninguém de igual para igual. Você é fraco e covarde, e não merece nem estar perto dela. O silêncio era absoluto agora. Rodrigo olhou ao redor, percebendo que todas as atenções estavam sobre eles. Sua máscara de superioridade rachava visivelmente. Isso não vai ficar assim, ele ameaçou fracamente. Henrique deu um sorriso frio, sem humor. Pode fazer o que quiser, Sampaio, mas se você falar de Célia, se insinuar qualquer coisa sobre ela, se sequer olhar na direção dela de forma desrespeitosa... Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Você vai ter que lidar comigo, e eu prometo que não vai gostar. Rodrigo abriu a boca, fechou e finalmente se virou e saiu pelo salão, os ombros rígidos de humilhação e raiva. Henrique respirou fundo, e Célia viu sua mandíbula relaxar lentamente. Ele se virou para ela, os olhos suavizando imediatamente. Você está bem? Perguntou baixinho, as mãos indo para os braços dela. Célia assentiu, sentindo lágrimas queimarem seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de gratidão, de algo mais profundo que ela não estava pronta para nomear. Ninguém nunca... Sua voz falhou. Ninguém nunca me defendeu assim. Henrique puxou-a para um abraço, não se importando com os olhares curiosos ao redor. Eu disse que quando escolho alguém, eu protejo, murmurou contra seus cabelos. Eu não ia deixar aquele idiota falar de você daquele jeito. Célia se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Você não precisava ter feito aquilo. Agora ele vai... Eu não me importo com o que ele vai fazer. Henrique a interrompeu, as mãos segurando o rosto dela. Eu me importo com você. E ninguém, absolutamente ninguém, vai te desrespeitar na minha frente e sair ileso. Célia sentiu algo se romper dentro dela. Todas as defesas que tinha construído tão cuidadosamente ao longo dos anos desmoronaram de uma vez.
Eu acho que estou me apaixonando por você, sussurrou, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Henrique sorriu, aquele sorriso raro e verdadeiro que transformava completamente seu rosto. Ainda bem, ele disse, inclinando-se para beijá-la suavemente. Porque eu já passei desse ponto. Eu estou completamente apaixonado por você, Célia Monteiro. E então ele a beijou ali mesmo, no meio do salão, com dezenas de pessoas observando. Um beijo lento, profundo, que prometia tudo. Quando se separaram, Célia estava sem ar e sorrindo como uma idiota. Vamos embora daqui, Henrique sugeriu, entrelaçando os dedos nas dela. Temos coisas melhores para fazer do que ficar num evento cheio de gente chata. Célia riu, limpando discretamente uma lágrima que escapou. Como o quê? Henrique se inclinou, os lábios roçando a orelha dela, enviando arrepios por todo o corpo. Como eu te levar para casa, descalçar esses saltos que sei que estão te matando e passar a noite te mostrando como uma mulher incrível merece ser tratada. Célia engoliu seco, o corpo inteiro reagindo àquela voz rouca. E como é isso? Com respeito. Ele beijou a testa dela suavemente. Com carinho. Outro beijo na bochecha. E com toda a atenção do mundo. Célia mal conseguia respirar. Henrique, mas só se você quiser. Ele se afastou, olhando nos olhos dela com seriedade. Sem pressão, sem expectativas. Só, eu e você. Célia não precisou pensar duas vezes. Me leva para casa, pediu, a voz rouca de desejo e emoção. Agora. Henrique sorriu, beijou sua mão como um cavalheiro antiquado e a guiou para fora do salão, deixando para trás os olhares curiosos, as fofocas futuras e, principalmente, deixando para trás todo o passado que tinha assombrado Célia por tanto tempo. Mas o que nenhum deles sabia era que Rodrigo Sampaio não era o tipo de homem que aceitava humilhação pública sem retaliação. E nos dias seguintes, ele colocaria em prática um plano que testaria não apenas o relacionamento deles, mas também a promessa de Henrique de sempre proteger a mulher que amava. A noite que Célia e Henrique passaram juntos foi tudo o que ela nunca soube que queria. Ele cumpriu cada promessa sussurrada no evento. Descalçou seus sapatos com cuidado, massageou seus pés cansados, preparou chá e simplesmente conversaram por horas no sofá dele, entrelaçados um no outro. Depois, ainda abraçados, adormeceram no sofá. E quando Célia acordou de madrugada, foi Henrique quem a carregou com cuidado até o quarto, cobrindo-a antes de se deitar ao lado dela. A porta do quarto se fechou suavemente atrás deles, deixando do lado de fora todo o resto do mundo. Horas depois, deitados juntos, Henrique a puxou para o peito, os dedos traçando padrões preguiçosos em suas costas. Fica, ele pediu baixinho. Não só hoje, mas sempre que quiser. Minha casa é sua. Célia sorriu contra a pele quente dele. Estamos indo rápido demais? Não. Henrique respondeu sem hesitar. Estamos indo no tempo certo, nosso tempo. E Célia, pela primeira vez em anos, acreditou. Mas a paz durou apenas 3 dias. Célia estava em seu apartamento, terminando de escrever um artigo sobre a investigação, já autorizada por Henrique, quando seu celular explodiu em notificações. Mensagens de colegas jornalistas, editores, até de números desconhecidos. Com o coração disparado, ela abriu o primeiro link que recebeu. Era uma matéria. No jornal Metrópole, assinada por Rodrigo Sampaio. O título fazia seu estômago revirar. Jornalista investigativa sob suspeita. Relação com delegado levanta questões sobre ética profissional. Célia leu com mãos trêmulas. A matéria era venenosa, cuidadosamente elaborada para insinuar sem acusar diretamente. Sugeria que ela obtinha informações privilegiadas através de relacionamento íntimo com autoridade policial. Questionava a integridade de suas matérias anteriores. Insinuava favorecimento. Não havia uma única acusação direta que pudesse ser processada. Era tudo insinuação, pergunta retórica, levantamento de questões. O trabalho de um homem que sabia exatamente como usar palavras como armas. O telefone tocou. Henrique. Você viu?
A voz dele estava controlada, mas Célia percebeu a raiva contida por baixo. Acabei de ler, ela respondeu, a voz tremendo. Henrique, isso pode destruir minha credibilidade, anos de trabalho. Não vai destruir nada, ele disse com firmeza absoluta. Onde você está? Em casa. Fico aí em 15 minutos. Não atende nenhuma ligação, não responde nada, entendeu? Henrique, talvez seja melhor a gente... Célia... Ele a interrompeu, a voz suavizando. Confie em mim, por favor. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Eu confio. Henrique chegou em 10 minutos, não 15. Entrou no apartamento dela como uma tempestade controlada. Foi direto até ela e a puxou para um abraço apertado. Isso não vai ficar assim, ele disse contra os cabelos dela. Eu prometo. Célia se afastou, olhando para ele com olhos marejados. Ele não está errado, Henrique. Eu estou com você e estou escrevendo sobre a investigação. As pessoas vão pensar... As pessoas que importam sabem quem você é. Henrique a interrompeu, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu tenho toda a documentação de quando você solicitou acesso à investigação antes de qualquer coisa acontecer entre nós. Tenho e-mails, protocolos, datas. Isso é fácil de desmentir. Mas minha reputação vai sair disso mais forte do que nunca, Henrique prometeu, porque eu vou garantir isso. Como? Um sorriso pequeno e determinado curvou os lábios dele. Deixa comigo. 2 dias depois, a resposta veio, mas não de onde Célia esperava. Henrique marcou uma entrevista coletiva, na delegacia. Convocou os principais veículos de comunicação da cidade, incluindo, especialmente, o jornal Metrópole. Célia assistia de um canto da sala, o coração martelando no peito, enquanto Henrique se posicionava atrás do púlpito, impecável em seu uniforme completo de delegado, com as insígnias reluzindo sob as luzes. A sala estava lotada, jornalistas, câmeras, e no fundo ela viu Rodrigo, os braços cruzados, um sorriso presunçoso no rosto. Henrique esperou o silêncio total antes de começar. Boa tarde. Convoquei esta coletiva para esclarecer algumas questões levantadas recentemente pela imprensa. Sua voz ecoou firme e clara. Questões sobre a integridade de uma jornalista excepcional e sobre minha conduta como delegado. Ele fez uma pausa, os olhos percorrendo a sala. A jornalista Célia Monteiro solicitou acesso formal à investigação da construtora Almeida no dia 15 de setembro deste ano. 3 meses antes de qualquer relacionamento pessoal entre nós começar. Tenho aqui todos os protocolos, e-mails e documentação que comprovam isso. Ele ergueu uma pasta. Documentos que serão disponibilizados à imprensa ao final desta coletiva. Alguns jornalistas começaram a anotar furiosamente. A senhorita Monteiro seguiu todos os procedimentos legais. Assinou termos de confidencialidade. Teve acesso apenas às informações que poderiam ser tornadas públicas sem comprometer a investigação. E seu trabalho jornalístico foi exemplar, ajudando inclusive a trazer à tona informações que fortaleceram o caso. Henrique continuou, a voz ganhando intensidade. Insinuar que houve qualquer favorecimento ou troca de favores não é apenas falso, é difamatório. Célia viu Rodrigo mudar de posição, desconfortável. Mas há algo mais importante que eu preciso esclarecer, Henrique disse, e agora seu olhar encontrou o de Célia através da sala. Algo pessoal. O silêncio ficou ainda mais denso. Sim, eu estou em um relacionamento com Célia Monteiro, e não vou esconder isso ou pedir desculpas por isso, ele declarou com convicção absoluta. Porque ela é uma das mulheres mais íntegras, corajosas e brilhantes que já conheci. Ela não precisa de favores de ninguém para fazer um trabalho excepcional. Ela faz isso com talento, dedicação e uma ética profissional que muitos na sala poderiam aprender. Célia sentiu lágrimas picar em seus olhos. E qualquer pessoa que insinue o contrário, que tente diminuir suas conquistas, que use nosso relacionamento para desacreditá-la. Henrique fez uma pausa, o olhar endurecendo. Está demonstrando não apenas falta de ética jornalística, mas também um caráter questionável. Ele não olhou diretamente para Rodrigo,
mas todo mundo na sala sabia para quem a mensagem era direcionada. Célia Monteiro não é minha fonte, ela é minha parceira, em todos os sentidos da palavra. E eu tenho orgulho disso, Henrique concluiu, a voz carregada de emoção contida. Agora aceito perguntas, apenas sobre os fatos da investigação e os protocolos seguidos. Questões sobre minha vida pessoal não serão respondidas além do que já foi dito. Mãos se ergueram. Perguntas foram feitas. Henrique respondeu cada uma com precisão, sempre voltando aos fatos, à documentação, à linha do tempo que provava inequivocamente que não houve nenhuma irregularidade. Quando a coletiva terminou, Rodrigo tinha sumido, e Célia tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Henrique a encontrou no corredor, longe das câmeras. Não disse nada, apenas a puxou para seus braços e a segurou enquanto ela chorava contra o peito dele. Você não precisava ter feito isso, ela soluçou. Expor nossa relação assim, publicamente? Eu precisava sim, Henrique respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Porque eu não vou deixar ninguém te diminuir. Não vou deixar ninguém manchar seu nome. E principalmente, ele a afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Eu não vou esconder que te amo. Célia arregalou os olhos. O quê? Eu te amo, Célia. Henrique repetiu, mais firme ainda. Te amo desde aquele primeiro dia quando você invadiu minha delegacia toda indignada. Te amo pela forma como você luta pelo que é certo. Te amo pela força que tem, pela vulnerabilidade que esconde, por cada maldita coisa que te torna você. Célia não conseguia parar de chorar. Eu também te amo, sussurrou. Tanto que assusta. Henrique sorriu, aquele sorriso raro e verdadeiro, e a beijou. Devagar, profundamente, como se estivessem selando uma promessa. Quando se separaram, Célia limpou as lágrimas e riu. Isso foi a coisa mais romântica e intimidadora que alguém já fez por mim. Acostuma, Henrique disse, entrelaçando os dedos nas dela. Porque eu estou só começando. Henrique Valença, você é impossível. Só e você é minha, ele respondeu puxando-a para mais um beijo. Completamente minha. E pela primeira vez na vida, Célia não sentiu medo dessa possessividade, porque sabia que vinha emparelhada com respeito, adoração e um amor que não tinha medo de se mostrar ao mundo. Nas semanas seguintes, a matéria de Rodrigo foi desacreditada. Outros jornalistas publicaram artigos defendendo Célia, destacando anos de trabalho impecável. O jornal Metrópole foi forçado a publicar uma retratação. Rodrigo foi discretamente demitido depois que outras jornalistas vieram a público com relatos de assédio e manipulação. E Célia e Henrique continuaram, mais fortes, mais unidos, prontos para o futuro. Mas eles ainda não sabiam que esse futuro incluiria um pedido de casamento inesperado, uma notícia que mudaria tudo, e um final feliz que começou exatamente onde tudo deveria começar. Com um encontro caótico numa delegacia. 6 meses se passaram como um sopro de vento quente. A investigação da construtora Almeida foi concluída com sucesso. 12 pessoas foram indiciadas, incluindo 2 vereadores e um juiz. A matéria de Célia ganhou prêmios nacionais de jornalismo investigativo, e seu relacionamento com Henrique se aprofundou de formas que ela nunca imaginou possíveis. Eles não moravam juntos oficialmente, mas Célia passava mais noites no apartamento dele do que no próprio. Escovas de dente compartilhadas, roupas misturadas no armário, café da manhã preparado a 4 mãos aos domingos. Era doméstico, era confortável, era perfeito. Até que numa manhã de sábado, Célia acordou enjoada. Correu para o banheiro, Henrique aparecendo segundos depois, segurando seus cabelos para trás enquanto ela vomitava. A mão livre dele fazendo círculos suaves em suas costas. Amor, isso é a 3ª vez essa semana. Ele disse preocupado, passando uma toalha úmida em seu rosto depois. Vamos ao médico. Deve ser alguma coisa que comi, Célia murmurou, mas seu coração já estava acelerado com uma suspeita que não queria nomear. Henrique a estudou com aqueles olhos penetrantes que liam cada segredo. Ou... Ele começou devagar, a mão indo para o rosto dela.
Pode ser outra coisa. Célia engoliu seco. Henrique. Quando foi sua última menstruação? Ela tentou lembrar. E percebeu com um choque que não conseguia. Eu não sei. Com todo o estresse das últimas semanas, eu nem... Sua voz falhou. Henrique a puxou para um abraço apertado. Respira. Vamos descobrir juntos, ok? Não importa o resultado, estamos juntos. 20 minutos depois, Célia estava sentada no chão do banheiro, olhando fixamente para 3 testes de gravidez. Todos positivos. Henrique estava ajoelhado ao lado dela, segurando sua mão, o rosto uma mistura de choque e algo mais. Algo que parecia suspeitosamente com alegria. Eu estou grávida, Célia sussurrou, ainda processando. Henrique, eu estou grávida. Ele não disse nada por um momento. Então, lentamente, um sorriso enorme se espalhou pelo rosto dele. Ele pegou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Profundamente. Completamente. Nós vamos ter um bebê. Ele disse contra os lábios dela, a voz embargada. Célia, nós vamos ter um bebê. Você está feliz? Ela perguntou ainda insegura. Eu sei que não planejamos, que é cedo demais. Eu estou mais que feliz. Henrique a interrompeu beijando sua testa, suas bochechas, seu nariz. Eu estou absolutamente radiante. Aterrorizado também, mas radiante. Célia riu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também estou aterrorizada. Então vamos ficar aterrorizados juntos, Henrique disse, ajudando-a a se levantar e a puxando para outro abraço. E vamos ser os melhores pais que esse pequeno poderia ter. Pequeno. A palavra fez algo se derreter no peito de Célia. Ela colocou a mão na barriga ainda lisa, e Henrique cobriu a mão dela com a dele. Nosso pequeno, ela murmurou. Nossa família. Henrique corrigiu. Uma semana depois, Henrique pediu que Célia se arrumasse para jantar. Nada muito formal, ele disse. Só eles dois. Ele a levou até a mesma delegacia onde tudo começou. Célia o olhou confusa quando ele estacionou. Por que estamos aqui? Henrique sorriu misteriosamente. Você vai ver. Ele a guiou até o interior do prédio, já vazio àquela hora da noite. Subiram até o escritório dele, e quando Henrique abriu a porta, Célia prendeu a respiração. O escritório estava transformado. Velas iluminavam cada superfície. Pétalas de rosas vermelhas cobriam o chão. Uma pequena mesa estava montada perto da janela, com comida preparada e uma garrafa de suco de uva no lugar do vinho. Henrique, Célia sussurrou, as mãos indo para a boca. Esse é o lugar onde tudo começou, ele disse, caminhando até ela e pegando suas mãos. Onde você invadiu gritando, me chamando de incompetente, completamente linda na sua indignação. Célia riu entre lágrimas. Eu fui tão idiota. Você foi perfeita. Henrique corrigiu, ajoelhando-se em um joelho. O coração de Célia parou. Henrique, o que você está... Célia Monteiro. Ele a interrompeu, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Naquele dia, você virou minha vida de cabeça para baixo. Me desafiou, me provocou, me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante, com um diamante solitário. Você me mostrou que é possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Que coragem não significa não ter medo, mas enfrentá-lo mesmo assim. Você me ensinou a amar de novo, a confiar de novo, a acreditar que eu merecia ser feliz. As lágrimas de Célia caíam livremente agora. E agora, você está carregando nosso filho, nossa família, o futuro que eu nem sabia que queria até te conhecer. Henrique continuou, a própria voz embargada. Então eu estou aqui, no lugar onde tudo começou, te pedindo para passar o resto da vida comigo. Casa comigo, Célia. Deixa eu te amar todos os dias. Deixa eu te proteger, te desafiar, te fazer rir. Deixa eu ser o homem que acorda ao seu lado todas as manhãs e dorme te abraçando todas as noites. Célia estava soluçando agora, incapaz de falar. Deixa eu ser seu marido, o pai dos nossos filhos, seu parceiro em tudo. Henrique finalizou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Casa comigo.
Sim, Célia conseguiu dizer entre soluços. Sim, sim, 1000 vezes sim. Henrique se levantou num movimento fluido, deslizou o anel em seu dedo e a beijou. Um beijo que começou gentil e se aprofundou, cheio de promessas, de amor, de futuro. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu te amo tanto, Célia disse acariciando o rosto dele, tanto que às vezes assusta. Eu te amo mais, Henrique respondeu, beijando sua testa. E vou passar o resto da vida provando isso. 9 meses se passaram. Célia estava deitada na cama do hospital, exausta mas radiante, segurando um pequeno embrulho azul nos braços. Henrique estava sentado ao lado dela, o braço ao redor de seus ombros, os olhos fixos no rosto minúsculo do filho deles. Ele é perfeito. Henrique sussurrou com reverência, tocando delicadamente a mãozinha do bebê. Igual ao pai. Célia disse, encostando a cabeça no ombro dele. Vai ser teimoso igual à mãe. Henrique retrucou com um sorriso. Célia riu, cansada mas feliz. Você se lembra do dia que invadi a delegacia? Como se fosse ontem, Henrique respondeu, beijando sua têmpora. Você estava furiosa, linda, completamente fora de controle. E você estava tão irritantemente calmo. Por fora, ele confessou. Por dentro eu já estava perdido, só não sabia ainda. Célia ergueu o rosto para olhá-lo. Valeu a pena. Todo o caos, o escândalo, meu ex-idiota tentando nos separar. Henrique olhou para ela, depois para o filho nos braços dela, depois de volta para ela. Cada segundo, disse com absoluta certeza. Eu faria tudo de novo, 1000 vezes. Mesmo a parte de me aguentar reclamando da sua incompetência, especialmente essa parte. Henrique riu baixinho. Foi quando eu soube que tinha encontrado a mulher da minha vida. O bebê fez um barulhinho, abrindo os olhinhos pela primeira vez desde que nascera. Olhos castanhos, iguais aos do pai. Oi, pequeno, Célia sussurrou. Bem-vindo ao mundo. Você tem os pais mais malucos e apaixonados que poderia ter. E que te amarão incondicionalmente, Henrique acrescentou, passando um dedo na bochecha do bebê. Para sempre. Célia olhou ao redor, para o marido que amava, para o filho que acabara de trazer ao mundo, para a vida que tinha construído a partir de um encontro caótico numa delegacia, e sorriu, porque às vezes as melhores histórias começam com os piores primeiros encontros. Às vezes, invadir uma delegacia gritando é exatamente o que você precisa fazer para encontrar seu final feliz. E às vezes o homem que parece impossível é exatamente o homem perfeito para você. Epílogo. 3 anos depois. Mamãe, papai, olha o que eu desenhei. O pequeno Miguel, agora com 3 anos, correu pela delegacia segurando um papel colorido. Célia estava sentada na sala de espera, grávida de 7 meses da segunda filha, enquanto esperava Henrique terminar o expediente. Mostra aqui, amor, ela pediu. E Miguel subiu no colo dela com cuidado, como Henrique tinha ensinado. O desenho mostrava 3 pessoas e um prédio. Essa é a delegacia onde você conheceu o papai, Miguel explicou orgulhoso. A vovó contou a história. Célia riu, imaginando a versão editada que a sogra deve ter contado. E você gostou da história? Gostei. Você era brava igual papai quando prende bandido, Miguel disse com admiração. Henrique apareceu naquele momento, ouvindo a última parte. Sua mãe ainda é brava quando quer, ele disse, pegando o filho no colo e beijando a testa de Célia. Por isso que eu amo ela. E a bebê vai ser brava também? Miguel perguntou, colocando a mãozinha na barriga da mãe. Provavelmente, Célia e Henrique disseram ao mesmo tempo, e riram. Henrique ajudou Célia a se levantar, entrelaçou os dedos nas dela e os 3 saíram da delegacia juntos. A mesma delegacia onde tudo começou, onde uma jornalista furiosa conheceu um delegado impossível, onde começou a melhor história de amor que nenhum dos dois sabia que estava escrevendo, e onde ainda hoje Célia às vezes parava na entrada e sorria, lembrando que aquele dia caótico foi o primeiro dia do resto de sua vida, a vida que ela sempre mereceu, com o homem que sempre a mereceu de volta. E se você chegou até aqui,
Muito obrigada por acompanhar a história de Célia e Henrique. Uma história que começou com um mico social monumental e terminou com um amor que superou todos os obstáculos. Espero que tenha se emocionado tanto quanto eu ao criar cada momento desse casal. Se gostou, deixe o like e um emoji de coração, assim eu saberei que chegou até o final da história. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe com muita saúde você e toda a sua família. Um abraço e até mais.